Abacuque capítulo 3, versículos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra. Diga, aviva a tua obra. Diga forte, irmão. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia, e amém. Você crê que essa é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia e olhe para mim. O chamado do profeta Abacuque se deu numa época de bastante frieza e indiferença espiritual. Isso era consequência de uma vida intensa de afastamento e pecado. Toda vez que o povo se enveredar pelo caminho do pecado, e não interessa aqui qual seja e nem o nível de consequência do pecado, uma das coisas que essa pessoa vai enfrentar é esfriamento espiritual. O profeta se sentia perturbado acerca da intensa impiedade de Judá. Contudo, diferentemente do seu contemporâneo Jeremias, Abacuque se preocupava mais com a aparente demora de Deus em julgar do que com o arrependimento do povo. Olha só, Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias. Jeremias tinha um aspecto interessante. Jeremias começou a receber de Deus a palavra e profetizar. E na cabeça de Jeremias era que Deus gerasse um arrependimento no povo. E o povo então, consertando diante de Deus, Deus restaurasse os problemas que a nação estava enfrentando. O profeta detectou esse pecado, esse desvio, esse esfriamento, e ele estava profetizando para que houvesse uma correção. Abacuque foi diferente. Abacuque também percebeu a impiedade, só que Abacuque agiu diferente. Abacuque estava perguntando por que Deus não tratava, por que Deus não resolvia, por que Deus não punia. Perceba que parece que existem alguns discípulos do profeta Abacuque no meio evangélico. Será que Deus não está vendo isso? Onde é que Deus está? Por que não trata com esse povo? Tem gente que ousa dizer, se eu fosse Deus, e ainda bem que você não é, se eu fosse Deus, eu pegaria, arrebentava com tudo, já colocava essa pessoa no devido lugar. Abacuque começou a questionar, por que Deus não julga? A situação era crítica, e foi exatamente nesse contexto que Deus permitiu a invasão do exército babilônico, que além de destruir Jerusalém, levou o seu povo cativo. Isso deixou o profeta ainda mais enfurecido. Por quê? Olha o que Deus fez. Deus permitiu que uma nação ímpia se levantasse para oprimir o povo de Deus, para que o povo então tivesse uma correção, para que o povo endireitasse. Isso deixou o profeta ainda mais incomodado pelo fato de Deus, de certa forma, usar uma nação totalmente ímpia para oprimir o seu povo. Abacuque então, diante disso, ele entrou em parafuso, porque tem horas que, se a gente for tentar entender aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fala, de fato é inexplicável. E ele tomou uma iniciativa. Ele se isolou e começou a clamar o Senhor por respostas. E o Senhor então lhe respondeu, e que é uma das declarações mais grandiosas da Escritura. Abacuque capítulo 2, versículo 4: o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo será preservado no dia da tribulação,
visto ter sido fiel a Deus, sendo-lhe assegurado que a justiça venceria. O profeta então viu a necessidade de que Deus operasse novamente uma obra grandiosa no meio do seu povo, como ele havia ouvido. Abacuque desejou um grande avivamento em Judá, e é isso que ele estava dizendo aqui no versículo que nós lemos, o segundo versículo. O desejo do profeta, contudo, foi uma reação ao que ele fez antes. Em outras palavras, Abacuque desejou um avivamento, depois de ter percebido o afastamento do povo de Deus. Ele desejou um avivamento, porque ele ouviu as palavras contando as histórias grandiosas daquilo que Deus fez, e agora ele pediu: Senhor, faz isso de novo, aviva-nos, aviva a tua obra, aquilo que o Senhor fez no passado, realiza nos nossos dias. O profeta teve essa percepção a partir de algo. A percepção de que havia uma necessidade de avivamento não foi por acaso. A descrição dos versos que nós lemos aqui mostra isso. Primeira coisa, Abacuque orou ao Senhor. Abacuque clamou ao Senhor, ele buscou o Senhor. Abacuque, capítulo 3, tem uma conotação de salmo. Algumas traduções bíblicas vão colocar o título lá do capítulo 3. Estou usando a palavra título para ficar mais fácil para você entender. Lá na teologia vai ganhar um outro nome, parágrafo exegético, mas não vem o caso. Algumas traduções bíblicas colocam lá acima do capítulo 3, Salmo de Abacuque. Salmos não é só do livro dos salmos que nós conhecemos, existem cânticos. Salmos, por exemplo, o capítulo 12 de Isaías é um salmo de Isaías. E algumas traduções colocam o capítulo 3 de Abacuque como sendo um salmo de autoria de Abacuque. Apenas o segundo verso é apresentado um pedido, nos demais temos apenas expressões de louvor e de exaltação. Tem umas traduções mais antigas que colocam assim no primeiro versículo: oração do profeta Abacuque conforme Sigionote. Essa palavra hebraica significa aqui um tempo ou um ritmo da música que seria cantada. Essa palavra, que deriva de uma outra palavra, sigaion, que significa chorar alto. Então, ou seja, o profeta estaria expressando essas palavras, transformadas depois em cântico, mas quando ele falou essas palavras, ele falava isso expressando em choro, com voz alta. Aviva, Senhor, a tua obra. É assim que eu quero que eu quero sugerir que você ore por esse avivamento em nossa igreja nesses dias. Clame ao Senhor intensamente, ore, chore por isso. Oração do profeta Abacuque com voz de choro alta. Quando as dúvidas surgiram, Abacuque buscou o Senhor. É exatamente isso que faz toda a diferença. Quando a crise nos encurrala, o caminho certo é o caminho da oração. A oração não é um código ou um ritual. A oração não é mágica, mas é a linguagem da nossa dependência a Deus. A oração também não é pagar preço, gente. Pagar preço é como se aquilo fosse custoso para você. A oração é relacionamento. Quantas vezes nós sentamos com um amigo e começamos a conversar, e vamos conversando, falando de uma coisa, fala de outra, quando a gente assusta já se passaram 2, 3 horas, porque a amizade é tão intensa e o assunto flui. A oração também é desse jeito. A oração é relacionamento. Na oração não existe quem
chegou ao topo máximo de dizer: olha, agora eu não preciso orar mais, porque eu já orei e já tenho aqui uma espécie de um depósito em que eu pego uma chave e vou lá, abro quando eu precisar. Não, oração é relacionamento, oração é andar com Deus. O profeta começou a orar e não discutir com Deus. Ele quis saber qual que era a direção de Deus, ele quis saber qual que era a intenção de Deus, ele quis saber o que Deus queria, qual que era o plano de Deus. A condição primária da oração verdadeira é a renúncia própria. Estamos dispostos a fazer isso, gente? Jesus disse: olha, sentindo a agonia da cruz, sentindo a agonia antecipada do pecado do homem que seria colocado sobre os seus ombros, a agonia foi tão intensa que a Bíblia diz que Jesus começou a suar gotas de sangue. No meio de toda aquela agonia, Jesus disse assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a tua e não a seja feita a tua vontade e não a minha. Estamos mesmo dispostos a isso? A condição primária da oração verdadeira é a renúncia, para percebermos qual é a vontade de Deus. Uma vida de oração, ter uma vida de oração, é ter uma vida prática de oração diária. A oração nutre o nosso relacionamento pessoal com Deus. Jesus orou em muitos lugares. Orou nas sinagogas, no templo, no campo, até mesmo no jardim. Ele nos ensinou a importância de encontrarmos Deus no lugar secreto da oração. Vou recomendar aqui um filme para você, se você ainda não viu. Se já viu, assista de novo, nesses dias que nós estamos entrando num propósito de oração. Quarto de Guerra. Precisa ter um lugar reservado. A Bíblia diz que todos os dias Deus passava no cair da tarde no jardim para conversar com o homem. É aquele lugar onde Deus encontrava o seu amigo todas as tardes. Nós precisamos ter isso, aquele lugar onde nós buscamos ao Senhor, onde encontramos com o Senhor. É claro que o Senhor, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse cantinho da oração, ele tem mais a ver conosco do que com Deus. É aquele lugar que nos encontramos com Ele. Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que é um outro texto, Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, espera aí, agora aqui é diferente. O versículo 6, ele está dizendo para não estar inquieto, e diga o caminho para vencer essa inquietação. O caminho para vencer a inquietação é a oração. Aí ele diz, o que é que isso vai produzir? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A história da igreja mostra claramente que quando a igreja entrou pelo caminho da oração, as coisas fluíram de maneira melhor. Quando a igreja se afastou do caminho da oração, o marasmo entrou, a indiferença espiritual, a frieza, a abertura ao secularismo, a organização demasiado, engessamento. E nesse tempo de sonolência espiritual que muitos estão vivendo, nós precisamos de um despertamento. Nós precisamos que a nossa fé, hoje o nosso culto é intitulado Culto Fé. Nós precisamos que a nossa fé seja despertada. A igreja carece de um avivamento genuíno, e não apenas coreógrafo, não apenas espetáculo. Precisamos de um derramar do Espírito que nutre as nossas vidas, sobretudo com arrependimento. O profeta se endireitou diante de Deus para perceber aquilo que Deus estava fazendo e da maneira que Deus estava fazendo, porque aqui tem uma diferença. Você percebeu o que Deus está fazendo é uma coisa, você compreendeu o que Deus está fazendo é outra. Vemos aquilo que Deus está fazendo, nós estamos vendo, mas nós estamos compreendendo.
O profeta estava vendo, Deus estava agindo, Deus estava usando a mão opressora de uma nação ímpia. Ele estava vendo isso acontecer, mas ele não estava compreendendo qual que era o projeto de Deus, qual que era o caminho que Deus estava tomando com aquela maneira de agir. Então nós precisamos enxergar o que Deus está fazendo e precisamos compreender aquilo que Ele está fazendo. Quem me ouve diz amém. Segunda coisa, a primeira, Abacuque orou. Diga: Abacuque orou. Fala forte, irmão. Pronto. Segunda coisa, Abacuque ouviu a palavra de Deus. Esse ouvir a sua palavra, como eu disse anteriormente, está ligado às histórias que foram contadas acerca dos feitos poderosos de Deus. Ou seja, Abacuque estava dizendo: eu tenho ouvido as notícias a respeito daquilo que o Senhor fez. As pessoas têm me contado, eu estou admirado, eu estou temendo. É por isso que ele disse: olha, no dia da tua ira, lembra-te da misericórdia. Porque ele ouviu de todas as coisas que Deus havia feito, e agora ele gerou temor. Peraí, então Deus está tratando com esse povo agora, e se foi igual fez antes? Lembra-te da misericórdia. Ele agora não apenas conhecia, não estava apenas vendo, mas ele agora estava compreendendo aquilo que Deus estava fazendo, porque ele ouviu a voz de Deus. Estou admirado diante das suas maravilhas, então faça essas coisas grandes no nosso meio de novo. Embora esse ouvir esteja mais ligado a ter conhecimento dos feitos do que ao processo da comunicação propriamente dito, é inegável que Deus estava falando ao profeta. Ele tomou conhecimento, ele ouviu a voz de Deus, Deus estava comunicando com ele. A palavra e a oração precisam andar juntas. A palavra e a oração são parceiras. Nós não podemos separar aquilo que Deus uniu. Abacuque ouviu Abacuque ouviu e Abacuque orou. A palavra de Deus produz em nós dependência de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. O texto lá não fala ouvir a palavra, como muita gente diz. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela. O que é isso? Num momento o indivíduo não quer nem ouvir. Ele não tem fé e também não quer ouvir. Mas a palavra, é através da palavra, a palavra vai entrando, vai martelando, vai pegando. Daqui a pouquinho ele começa a ouvir. O ouvir é o resultado de uma ação da palavra. Assim como também a fé é o resultado da palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Pela palavra. Olha o que diz o texto. Por muito tempo Deus falou de várias maneiras, e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora nesses últimos dias Ele nos tem falado por meio do seu Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. João disse no capítulo 1 que no princípio era o verbo é palavra, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele tem falado conosco. Uma das formas, escute isso aqui, uma das formas de Deus falar conosco nesse tempo é através da sua palavra. É verdade que Deus fala conosco através de outras coisas. Deus fala conosco através de outros meios. Deus fala conosco através de visões, através de sonhos, de acontecimentos naturais, através de experiências, através da natureza, através até dos nossos erros e das nossas aflições. O que cabe a nós é ter discernimento e disposição para ouvir a voz de Deus. Guarde isso aqui que eu estou dizendo, uma palavra de Deus para o seu coração. Nada, absolutamente nada acontece na nossa vida sem que Deus não tenha nada para nos falar. Até mesmo nas circunstâncias que não foram geradas por Ele. Talvez é fruto da nossa própria insensatez, talvez é fruto de circunstâncias da vida, mas é fato que de todas essas coisas sempre temos uma lição a aprender. E
E o que precisamos ter é a sensibilidade para ouvir a sua voz. Alguns cuidados são necessários. É preciso ouvir a voz de Deus. Diante disso aqui, olha, a principal ferramenta é a palavra de Deus, é a Bíblia. Quer ouvir Deus falar com você? Palavra de Deus, Bíblia. Deus fala através de outras coisas, sim. Nós cremos nos dons espirituais, na atualidade dos dons espirituais, inclusive. Nós cremos que os dons espirituais é para esse tempo. Deus fala conosco através de dons espirituais. Deus fala conosco através da natureza. Deus fala conosco com sonho, com visão, com profecia. Deus fala conosco nisso. Todavia, alguns cuidados são necessários. Primeiro, discernimento. Saber discernir quem é que fala é fundamental para não confundirmos a voz. O discernimento é que vai nos fazer saber a diferença entre a voz do Senhor e outras vozes. Segunda coisa, sensibilidade. Estar sensível à voz de Deus é indispensável para perceber a sua presença. A sensibilidade está ligada ao dar crédito ao que Ele fala. Um inimigo feroz da sensibilidade chama-se carnalidade. Você quer ver o que é uma insensibilidade? Que eu estou lembrando disso aqui por acaso. Eu conheço, e não é uma pessoa só, conheço uma pessoa que eu já vi depois de culto dizer assim: o pastor falou tantos, vou usar aqui eu não lembro se era bem isso, mas só para você entender. O pastor, durante a mensagem dele, ele falou né tantas vezes. Ele conjugou durante a pregação dele tantos verbos de forma errada. Gente, a pessoa dessa está disposta a ouvir a voz de Deus? A pessoa dessa está sensível à voz de Deus? Eu não estou falando aqui de pregar sem capricho, não é nada disso não. Não estou falando aqui de fazer de maneira relaxada, mas é desonesto você exigir que alguém dê alguma coisa que ele não tenha. No meu caso, por exemplo, eu sei que o meu português não é bom, mas eu não sou formado em letras, minha formação é outra. Mas você não pode ficar aí do outro lado, ou me ouvindo, tentando saber contar quantas palavras eu disse errado. A carnalidade, por exemplo, vou te dar aqui um outro exemplo de carnalidade. Eu sei que às vezes a gente é simpático a um tipo de mensagem, um tipo de pregador, mas você não pode chegar na igreja e descobrir, e aqui eu tenho, não é só aqui, mas eu já faço isso há algum tempo, eu tenho essa estratégia comigo de quando eu coloco alguém para ministrar, eu já falo com a pessoa: olha, não diga a ninguém. Chega na hora do culto, todo mundo vai descobrir na hora que é você que vai pregar. Você não pode, por exemplo, vir na igreja ou vir para o culto dizendo assim: olha, se não for o pastor, que é uma característica típica de nós batistas, ouvir o pastor, você não pode chegar aqui, não, já que não é o pastor que vai ministrar, acabou o culto. Não, gente, a palavra de Deus é a palavra de Deus na minha boca, na boca de quem for aqui ministrar. Nós não podemos estar cercados dessa carnalidade, dessa preferência. Eu entendo, eu compreendo perfeitamente, mas quando nós colocamos esse tipo de objeção, a gente cria uma barreira para não ouvir a voz de Deus. Terceira coisa, primeira é discernimento. Diga discernimento. Segunda coisa, sensibilidade. Fale. Terceira coisa, revelação. Fale. Deus fala como quer, quando quer e com quem Ele quer. Como dito, Ele usa os mais diversos meios, e principalmente em relação à Bíblia. Não dá para ouvir a voz de Deus lendo-a como se lê um livro qualquer, um jornal, uma revista.
Você precisa ler aqui carregado de presença de Deus, disposto a entender, disposto a receber do Espírito de Deus essa espécie de revelação daquilo que você está lendo. Amém, gente? Abacuque orou, Abacuque ouviu a palavra de Deus, ouviu a voz de Deus. Depois Abacuque sentiu um grande temor. Enquanto meditava acerca das coisas grandiosas do Senhor, Abacuque percebeu a grandeza de Deus. O Abacuque que antes não entendia a maneira que Deus estava agindo, Abacuque agora começou a perceber a grandeza de Deus. Ele começou a perceber as virtudes, a maneira como Deus agia. Ele começou a perceber tudo aquilo que Deus estava fazendo e que era o caminho correto. E isso encheu o seu coração de reverência. O temor de Abacuque não era medo. O temor de Abacuque era respeito, admiração. Versículo 2 do capítulo 20 de Abacuque: o Senhor, porém, está em seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. Abacuque percebeu a grandeza de Deus. Abacuque passou a respeitar aquilo que Deus estava fazendo e a maneira como ele estava fazendo. Ele não ousou mais questionar a Deus acerca do seu silêncio e dos seus métodos. Vou repetir. Abacuque não ousou mais questionar a Deus a respeito dos seus métodos e a respeito do seu silêncio. Ele nem mesmo pediu a Deus a suspensão da disciplina. Ele falou só assim: ó Deus, aviva. No dia da ira, o Senhor lembra da misericórdia. O Senhor está tratando. Abacuque, ele ficou tão extasiado com a glória de Deus, que apenas ele se curvou diante do Senhor para adorá-lo. Quando nós temos essa compreensão, nós também temos essa mesma atitude. Escute aqui o que eu vou dizer. Quem me ouve diz amém. Temer a Deus não é apenas de deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus, mas é passar a fazer aquilo que honra a Deus. Aqui tem duas coisas que nós precisamos compreender: o caminho da fidelidade, o caminho da submissão, o caminho do servo. Servo aqui quer dizer escravo, quer dizer que tem um dono, quer dizer que Jesus é o nosso dono, porque foi Ele que nos comprou. Amém, gente? Deixar de fazer aquilo que desagrada. Não vou aqui listar coisas que desagradam a Deus. Deixar de fazer o que desagrada e passar a fazer aquilo que agrada. Estão entendendo isso? O que agrada ao Senhor? Para que você foi chamado? Qual que é o fruto que você tem que produzir? Onde você precisa atuar? Onde o Senhor te quer? O que você precisa fazer? Então não é só deixar de fazer o que desagrada, é passar a fazer o que agrada. Temer a Deus é isso. Não é só deixar de pecar, mas é exaltá-lo, é admirá-lo, é reverenciá-lo. Temer a Deus não é só, vamos falar aqui de palavras, por exemplo, temer a Deus não é só deixar de falar palavrão, de cantar música mundana, secular, seja do jeito que você quiser falar, parar de contar piadas imorais. Não é só isso. É passar a usar a sua voz para exaltá-lo. É a música secular que você iria cantar, você canta uma música que louva. É a piada que você iria cantar se você fosse um pecador, mas agora você falar do testemunho da bondade de Deus na sua vida. Então é deixar de fazer algo que desagrada e passar a fazer algo que reverencia-o, que admira-o, que exalte-o. Quem conhece a Deus e ouve com temor a sua palavra, jamais ele será inconsequente. Provérbios capítulo de número 10, versículo 10, o temor, capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o Santo de Israel é ter entendimento. Você pode adorar o Senhor? Provérbios 13, 13 e 14, quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado.
O ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços de morte. Tenha temor ao Senhor. Tenha temor diante do Senhor. Viva uma vida que exalte ao Senhor. Eu te convido a estar de pé comigo, por favor. Que a nossa oração seja como a do profeta. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, o teu povo. Aviva, Senhor, a sua igreja. Uma petição da parte de Abacuque que tem o sentido de preservar. O que é avivar? Preservar com vida, chamar a vida, renovar, trazer de volta. Nesse sentido, o profeta estava clamando por uma manifestação de Deus, como Deus havia feito no passado. Uma palavra de Deus para o nosso coração. Que o Senhor faça isso em nosso meio ainda hoje. Obras grandiosas como Ele fizera no passado. Há um grande interesse de Deus pela igreja, em mantê-la santificada, purificada e avivada. Judá foi para o cativeiro babilônico porque começou a relativizar e secularizar a sua fé, quando as verdades de Deus ganham significados diferentes, dependendo do ponto de vista de cada um, e isso é um sinal de esfriamento. Ao longo da história, a igreja triunfou quando ela foi para o caminho da oração, quando ela foi para o caminho da palavra. A igreja começou a perder o seu espaço, começou a perder a sua essência, quando ela desviou da palavra. Uma das marcas nossa, batista, é a palavra. O tempo que nós reservamos para a palavra é a maior parte do culto. A palavra, nós amamos a palavra. A palavra precisa ter espaço no nosso coração. Que a palavra produza em nós frutos de arrependimento. O Senhor está nos chamando ao lugar secreto da oração, ao lugar da busca intensa pela presença dEle. Coloque as mãos no seu coração. Eu queria que você fizesse uma oração agora aí diante do Senhor. E você pedisse ao Senhor que o Senhor renovasse você. Você pode ter chegado aqui nesse culto hoje com sua bateria acabando. Você veio aqui nessa igreja, nessa noite, cheio de perguntas, desanimado, pedindo a Deus uma palavra. Deus quer te avivar. Deus quer te renovar. Deus quer entrar lá nos escombros. Por que escombros? A palavra é essa mesmo. Da sua alma. E trazer à tona aquilo que foi destruído e que te fez enterrar os talentos, a alegria, o gozo em produzir. Escombros da alma, porque ao longo da vida nos decepcionamos com algumas coisas. Alguém fala um bocado de bobagem contra nós, alguém põe defeito no nosso trabalho. Só que a gente não pode olhar isso não, gente. Já teve gente que me interceptou e falou comigo assim, na lata, rapaz, mas você é ruim pregador. Eu falei, é mesmo? Tem gente melhor do que eu mesmo, mas eu vou continuar pregando. Você não pode enterrar aquilo que Deus te deu. Você vai clamar ao Senhor, Senhor, renova a minha vida. Você vai clamar ao Senhor, dizer, Senhor, me dê de novo experiências que eu já tive com o Senhor. Experiências de antes, experiência quando você ouvia a voz de Deus, percebia Deus claramente. Algumas coisas aconteceram na sua vida e você perdeu isso. De certa forma você sente saudade desse tempo. E o Senhor te trouxe aqui no culto fé, para que a sua fé seja renovada.
para que a sua fé seja edificada. Você vai clamar: o Senhor me renova. Você vai clamar: o Senhor me enche do seu Espírito. Me encha do seu Espírito. Me encha da sua presença. Ore, pode orar, vai, começa a orar. Ora, começa a orar. Ore agora, vai, ora. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, nós clamamos, pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa renovar o teu povo, que o Senhor possa renovar o teu povo, em nome de Jesus. Venha, Senhor, sobre a tua igreja de maneira poderosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, aviva, Senhor, a tua igreja, aviva, Senhor, o teu povo de maneira poderosa, em nome de Jesus. Venha, Senhor, dê dons espirituais ao teu povo. Nós temos clamado ao Senhor. Senhor, a tua palavra está gerando temor no nosso coração. A tua palavra está gerando temor no nosso coração, e nos curvamos à tua grandeza, nos curvamos ao seu poder, em nome de Jesus. Nos curvamos, ó Deus, em nome de Jesus, as propostas daquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, em nome de Jesus, e clamamos ao Senhor que venha sobre nós, que o Senhor visite o teu povo de maneira poderosa, que o Senhor visite a tua igreja de maneira poderosa, ó Deus, em nome de Jesus. Dê visões, ó Deus, dê sonhos, como a tua palavra nos diz, que os velhos terão sonhos. Ó Deus, dê visões, dê profecia, dê revelação, dê dons de cura. Ó Deus, em nome de Jesus, faça, Senhor, um reboliço nessa igreja. Salva almas, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, entra, Senhor, em cada casa dessa cidade, que o seu Espírito vá lá. Ó Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, que sejamos agentes produzindo frutos nessa cidade. Salva, Senhor, almas, e nos colocamos nesse lugar, ó Deus, para trabalhar essas pessoas. Venha, Senhor, de maneira poderosa. Dê experiências espirituais. Dê experiências espirituais com o teu povo. Dê, Senhor, experiências em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que sejamos sensíveis à sua voz, que sejamos sensíveis ao teu toque, que sejamos sensíveis à tua visitação. Oh, aleluia! Oh, rabashui que debe bashui rabashara maharamanai. Oh meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Visita, Senhor, visita o teu povo. Visita, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus. Visita, Senhor, pelas madrugadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desperta, Senhor, crentes a orar, Senhor, pela madrugada. Visita, Senhor, esse irmão, essa irmã, pela madrugada, para ir para o lugar da oração. Pai, em nome de Jesus, aviva, Senhor, aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame coisas grandiosas no nosso meio, na nossa vida, na sua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, torna-nos sensíveis à manifestação da sua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a dracma perdida seja reencontrada, que os valores perdidos sejam reencontrados em nome de Jesus. Que haja, Senhor, no despertamento, que haja ânimo, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja conscientização de ânimo. Ó meu Deus, nós clamamos, nós oramos, nós intercedemos, nós buscamos ao Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo forte: eu sou. Diga forte, camarada: eu sou templo e morada do Espírito Santo. Diga forte: a casa é sua. Diga, repita: a casa é sua. Faça em mim e através de mim aquilo que lhe agrada. Oh meu Deus,
Vou te dar aqui 30 segundos para você, de mãos levantadas, abrir sua boca e adorar ao Senhor. Libere palavras de adoração. Agora você não vai pedir nada, você vai simplesmente adorar. Libere palavras de adoração. Diga que Ele é grande, diga que Ele é poderoso. Diga que Ele é poderoso, diga que Ele é grande, diga que Ele é majestoso. Tu és todo poderoso, Deus que habita nas regiões celestiais. Tu estás acima de todas as coisas, infinito em glória, infinito em honra, em poder, em majestade. Toda a terra se curva diante da sua presença. Todos nós declaremos que o Senhor é santo, é poderoso, é grandioso. Tu és o Deus forte, o Emanuel, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. Tu és santo, adorado, Pai da eternidade. Reconhecemos o seu poder, reconhecemos a sua honra, reconhecemos a sua grandeza. Tu és o nosso Criador absoluto. Tu estás acima de tudo e de todos. Diante de ti, Senhor, oh, curva-se aqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Diante do Senhor toda língua confesse que tu és o Deus Todo-Poderoso. Digno é, tu tens a mente insondável, tu és o maravilhoso, o grande, a ti seja glória para sempre.